Hoje é a nossa GMAT Masterclass número 11, agora são 19 horas pontualmente. Queria agradecer a presença inicialmente dos meus alunos na sala Zoom. Espero que vocês e familiares estejam com saúde. Obrigado por terem comparecido. Ao pessoal, meus convidados no YouTube, também sejam muito bem-vindos. Espero que possam aproveitar bastante. Deixa eu compartilhar com vocês a tela para a gente já começar a nossa sessão de hoje. Bom, primeiramente, os recados iniciais. Eu queria agradecer a presença de alguns alunos que já pela terceira semana consecutiva participaram do Gladiator Challenge. Sábado à noite, que foi o terceiro simulado, eu sei que é um dia e um horário um pouco ingrato, eu peço desculpas, mas é porque esse domingo à noite foi um feriado religioso judaico muito importante, então eu preferi antecipar a data do simulado, mas por isso, na verdade, que de domingo eu passei para o sábado, mas eu não devo oferecer normalmente esses simulados no sábado à noite, porque acho que a maioria de vocês gostaria de descansar. A propósito, bom comentário. O próximo está agendado para segunda-feira que vem, tá bom? Segunda-feira que vem, às 19 horas, se Deus quiser, vai ser o quarto simulado. Aqueles que já têm comparecido nos anteriores são muito bem-vindos, espero que estejam progredindo. Alguns eu tenho acesso, claro, aos gráficos de performance. Fico feliz de perceber como alguns que no primeiro simulado até pararam bem no começo, agora já estão indo até o final, melhorando, etc. Aqueles que começaram do meio do caminho, obviamente, não tem nenhum problema, cada simulado é independente dos anteriores, E realmente eu acho que é uma experiência extraordinária. Agora, eu vou mostrar para vocês rapidamente o gráfico. Tiveram, se não me engano, aqui, acho que foram 13 participantes, oficialmente nesse último simulado ao mesmo tempo, o que foi muito bacana. Vocês vejam que as notas foram realmente bem distribuídas, ou seja, ninguém precisa ficar com vergonha de estar tendo um desempenho nem excelente porque está com vergonha, ou nem muito ruim porque está com vergonha. Os IDs são as únicas coisas que aparecem, ou seja, o nome de vocês fica preservado, o e-mail de vocês fica preservado no sistema inteiro. Não tem nenhum risco, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, tá bom? O único comentário que eu queria fazer a respeito do que vocês estão vendo agora nessa figura, que um ou outro aluno me escreveram dizendo que estava aparecendo essa barra ao lado de algumas fórmulas dos simulados. E eu peço desculpas, no próximo simulado já vai aparecer exatamente essa instrução. Vocês precisam fazer isso uma única vez no monitor de vocês, clicando com o botão direito do mouse, selecionando essa opção SVG. Quando vocês fizerem isso, não mais vai aparecer essas coisas incômodas no monitor de vocês durante a prova e está resolvido, tá bom? Isso vai ficar explicado exatamente com essas mesmas figuras na próxima ocasião, já no quarto simulado de vocês, tá bom? É só isso, vamos começar, canetas e papel na mão, como nas últimas sessões, problemas apresentados no Instagram, explicando as minhas soluções, porque isso tem sido motivo de elogios por parte tanto dos meus alunos como por parte de alguns convidados, tá bom? Espero que vocês gostem, fiz uma seleção de novo, na minha opinião, bastante sortida, começando, como eu sempre brinco, aquecendo o cérebro com um exercício mais elementar. Então, vamos a ele.
Bom, espero que vocês não tenham tido dificuldade nesse primeiro problema, ainda que existam alguns detalhes que mereçam, digamos, ter sido ele o escolhido, né, entre tantas outras possibilidades. Então, primeira coisa, como sempre, eu vou começar hoje falando a respeito do comentário que eu coloquei nesse post, quando eu coloquei ele no Instagram, tá? Ele veio, mais uma vez, de um problema que eu criei há alguns anos no GMAT Club, se não me engano, em 2019, tá? Eu disse o seguinte, ó, que existe um provérbio zen famoso que diz que o discípulo precisa prestar atenção na forma como o mestre dele amarra o sapato. Esse é um provérbio muito profundo, como a maioria, né, dos provérbios zen budistas costumam ser, mas talvez uma das interpretações mais simples é exatamente a que eu escrevi aqui embaixo, né? Digamos, o discípulo tem que prestar atenção no mestre, né? E não só nas coisas que parecem mais místicas, mais elevadas, nas coisas mais básicas. Mesmo porque a minha experiência mostra, tanto como aluno, né, eu tenho uma carreira acadêmica bem longa, né, como discente, né, e também como professor, como docente, que junto com o conhecimento vem a clareza, vem a simplicidade. Então eu lembro uma vez, por exemplo, quando eu dava aula na USP, que um aluno meu comentou que ele tinha aula com uma determinada pessoa, que eu não vou citar o nome, e ele falou assim, a aula dele é muito confusa, né, ele deve ser um gênio. Aí eu falei para ele, calma, eu não estou dizendo que ele não seja um gênio, mas o fato da aula de alguém ser confusa não aumenta a probabilidade da pessoa ser brilhante, entendem? Por quê? Porque normalmente quando você entende alguma coisa verdadeiramente, aquilo tende a ficar simples, não ficar difícil, né? O Feynman, se não me engano, foi um cara que falou, que é o meu herói, né, desde a infância. Ele dizia que se a gente ainda não consegue explicar aquilo, entre aspas, para uma criança pequena, é porque a gente ainda não entendeu aquilo. Entendem? Ou seja, esse problema eu espero que fique claro, absolutamente claro para vocês, e se não ficar, não é porque eu sou bom, é porque provavelmente eu não sou. Agora, obviamente, se ficar claro para vocês, não significa que eu sou bom. O que eu disse é que se não ficar claro, eu acho mais provável que eu não seja bom. Só isso, tá? Não tirem implicações lógicas que eu não disse e que nem podem ser inferidas, tá bom? Bom, primeira coisa, digamos, com o método, é fazer a pergunta, é o nosso foco, é saber o valor do produto de A e B. Aqui tem uma informação que muita gente não dá a menor bola, mas vocês vão ver que é absolutamente crucial para a validação desse problema e para a garantia de que você, como candidato, está entendendo, né, todas as nuances do problema durante a prova. E aqui está a equação que envolve, né, essas variáveis, esses parâmetros A e B. Então, como eu quero saber o valor do produto, eu vou tentar tirar alguma propriedade dessa igualdade, ou seja, eu vou tentar conectar o que é dado com o foco, que é a tríade vencedora. Primeira coisa que me parece natural é tirar o 2 do denominador, o que seria tecnicamente multiplicar a igualdade, né, os dois lados dela por 2. Aqui eu já fico claro com 2 elevado a vezes 2, ou seja, eu somo um expoente, propriedade básica. Aqui eu fico com a cópia do 3 elevado a b menos 1. 18 é 2 vezes 9, portanto é 2 vezes 3 ao quadrado, imediato, né? Não tem por que ficar fazendo passo a passo. Com segurança, bem didático, colocando parênteses. E igual, claro, a 2 elevado a b vezes 3 elevado a 2b, porque eu faço aqui a distributiva, entre aspas, né, dos expoentes, fazendo as multiplicações, tá bom? 1 vezes b e 2 vezes b. Tá aqui. E agora vem a parte realmente bacana do problema. Por quê? Porque eu optei por colocar as potências de 2 para um lado da igualdade, as potências de 3 do outro. Depois esse vídeo vai ficar no YouTube. Caso vocês tenham dificuldade em fazer essas contas imediatamente, vocês façam com mais calma, né? Obviamente essa igualdade aqui vai se verificar, tá bem? E aqui eu faço menção, finalmente, aos dados do problema no que se refere aos expoentes inteiros. Em outras palavras, por que sabendo que A e B são inteiros, eu posso garantir que esse expoente é nulo e esse também? Isso é bastante importante, né? O motivo é o seguinte, vejam, vamos imaginar, por exemplo, que esse expoente aqui, que é uma soma e diferença de inteiros, portanto, eu sei que é um expoente inteiro, ele fosse positivo. Se esse expoente for positivo, então eu tenho, na verdade, uma expressão do lado esquerdo que é uma multiplicação de doises. E aqui do lado direito, eu vou ter ou 1, se esse expoente for 0, porque 3 elevado a 0 é 1, ou 3's, se esse expoente for positivo, claro que ele é inteiro, também por somas e diferenças de inteiros, porque B é sabidamente inteiro.
ou expoentes de um terço, né? Se esse expoente for negativo, né? Um expoente inteiro negativo. Portanto, vejam, pela discussão que eu acabei de fazer, deve ficar claro, senão vocês depois pensem durante alguns poucos minutos, que ou ambos expoentes são positivos, ou ambos expoentes são negativos, ou ambos expoentes são nulos. Mas se eles forem não nulos, ou seja, ambos forem positivos ou ambos forem negativos, você teria potências de 2 iguais a potências de 3. Ou, se você preferir, meios iguais a 1/3. O que não é possível, na verdade, é porque 2 e 3 são primos. Pensem um pouco sobre isso. Portanto, deve ficar claro para um aluno com boa formação e que entendeu os meus argumentos, que tanto o expoente da esquerda quanto da direita precisam ser nulos. Aqui embaixo, naturalmente, vocês obtêm um valor único para B. Quando vocês substituírem aqui, vocês vão obter um valor único para A. E se vocês fizerem essa conta, vocês descobrirão que o A é -2, que o B é -1 e o produto é 2, cravando a resposta Ernesto. É um problema simples, mas essas discussões e esses cuidados que eu fiz fazem parte, na minha opinião, de uma preparação esmerada, né? De alguém que faz o simples de maneira correta, prestando atenção nos detalhes. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É um problema fácil, eu sei que sim, mas esses argumentos são importantes. Vamos a um problema um pouquinho mais interessante. Espero que vocês gostem. Eu sei que 2 minutos é bastante para esse problema, mas em particular para os meus alunos, não esqueçam de fazer bifurcações, tá bom? O pessoal do YouTube que já souber do que eu estou falando também experimentem, né? Os que não sabem vão ver agora ou podem ver também a Masterclass número 5, que é quando eu apresento os princípios do método quando aplicado para Data Sufficiency, ok? Bom, aqui deixa eu fazer um comentário sobre o que o pessoal comentou aí na sala Zoom, que é o seguinte. A minha experiência, né, bens a Deus, já há mais de 20 anos, mostra que é muito comum os alunos adotarem uma postura do tipo, não preciso fazer isso com tanto cuidado. Mas, digamos, na hora dos simulados, na hora da prova, o desempenho fica muito aquém, né, do que seria o objetivo muitas vezes, né? O que eu quero dizer é o seguinte, tem que se tomar cuidado com essa postura de autossuficiência se ela não recebe um respaldo da realidade, né? Eu chamo do choque da realidade. Não, ele é muito criterioso. Eu sou um profissional, né? Eu não poderia me dar o luxo de não ter uma performance modelar, né? E a minha obrigação, na verdade, é qualificar vocês para terem também uma qualificação dessa natureza. Então, o processo muitas vezes é doloroso porque leva um tempo até o meu próprio aluno se convencer de que eu não sou um preciosista. Eu só estou tentando evitar com que a pessoa caia em ciladas de intuição, né? Esse problema em particular eu fiz questão de mencionar, que eu imaginava, quando eu bolei esse exercício, que a taxa de acerto seria considerável. Por quê? Porque esse é um exemplo em que a intuição e o que é verdade caminham juntos. Portanto, se você acerta esse problema fazendo de qualquer jeito, não é mérito seu, com todo respeito.
é simplesmente uma situação em que você não está sendo colocada numa posição de risco, né? E uma sucessão de problemas em que a intuição, digamos, é respeitada, pode trazer ao candidato a sensação ilusória de competência, tá? De qualquer forma, a importância desse problema não é em colocar, nesse caso, uma cilada de intuição, coisa que a gente já fez em vários problemas e vai continuar fazendo nas próximas questões de hoje e das masterclasses seguintes, mas de mostrar bifurcações de natureza geométrica que caracterizam o método com muita força e que mostram como se pode ter certeza de que nossa intuição está correta ou mostrar para a gente que a gente teria ido para o buraco se a gente tivesse seguido a nossa intuição. Tá bem? Então eu vou tentar explicar mais uma vez com bastante clareza o que eu quero dizer. Então qual é o problema? O problema é calcular o valor de K. Eu fiz questão de deixar claro que a unidade é graus, né? O grau já aparece na própria figura, então o K aqui é um valor numérico, porque a unidade dele está, entre aspas, separada já no próprio problema, que é como é de praxe, inclusive no GMAT. E o examinador no primeiro statement, por exemplo, ele te fala que x é igual a 2. Ou seja, ele está te dando a medida desse segmento. Argumentos do tipo, isso é pouco, porque eu sei o valor do x, mas eu não sei nada sobre a parte de baixo, é um típico autoconvencimento frágil. Porque se você acha que a parte de baixo é relevante para fazer com que o valor de K possa variar, você precisa ser capaz de garantir isso de forma a calar o incrédulo, né? Isso é o que diz o método. Então o que eu vou fazer? Vejam que, modéstia à parte, que simpático. Eu vou colocar em roxo o mesmo tamanho de segmento. Claro que durante a prova você não tem régua, mas você vai fazer isso de uma forma que seja visualmente crível. Eu fiz isso de uma forma que seja visualmente crível. Só que eu optei por fazer esse 2 em situações geométricas bem diferentes. Aqui, entre aspas, bem para frente da abertura do ângulo de 30 graus. E aqui mais próximo do vértice. Se você quiser, deixa eu fazer aqui um risco para tentar ajudar vocês a entender melhor o que eu quis dizer. Os meus alunos já estão acostumados, né? Os demais, por favor, entendam. Olha, é o seguinte, ó, é como se eu tivesse feito a figura nesse pedaço aqui, tá? E por que você não faz numa mesma figura? É só para ficar aqui durante o seminário mais esteticamente agradável, tá? Então essa figura que está desenhada aqui, na verdade está aqui do lado, tá bom? E o que eu quero que vocês se convençam? Que o 30 graus foi preservado como ele tem que ser, porque isso é uma condição do enunciado, é o que a gente chama no método de uma condição pré-statements, né? O 2 foi preservado, porque foi dado no primeiro statement e é o primeiro statement que nós estamos considerando agora. E o que eu tentei convencê-los é que existem duas construções geométricas possíveis, nas quais o ângulo K, que é o meu foco, mudou. E para mostrar que ele mudou, eu fiz aqui uma única circunferência com um certo, né, com um centro. Eu coloquei em azul o ângulo K na configuração da esquerda e em vermelho o ângulo K na configuração da direita. Ah, professor, mas essa diferença é tão pequenininha que eu estou vendo aqui, ó, nesse pedacinho aqui, que eu teria dificuldade em acreditar que eles são diferentes quando eu estivesse fazendo a prova, que eu não teria, digamos, acesso a esses instrumentos gráficos de qualidade. Você está correto, você está correta, vocês estão cobertos de razão. Eu só não fiz uma figura mais assim, mais fininha, para que isso ficasse mais evidente, porque eu sabia que essas figuras que aparecem no Instagram, elas ficam pequenas. Então eu preferi fazer figuras um pouco maiores e um pouco parecidas por causa disso, e deixando claro, a partir dessa circunferência, a diferença entre esses ângulos. Depois revisem, por favor, essa masterclass e façam vocês mesmos, numa mesma figura, situações mais limites, né? Um triângulo bem maior e um triângulo bem delgado, que vocês vão entender o que eu quis dizer. De qualquer forma, a gente vai ter oportunidade agora de fazer uma nova bifurcação geométrica no que se refere a 2. Na 2, o examinador nos disse que essa medida y ela é única. Na verdade, é fácil, claro, de dizer que ela é raiz de 3. O valor não é relevante, mas é tão simples que eu resolvi colocar na figura. Mais uma vez eu tenho que respeitar o 30 graus. Mais uma vez eu tenho que respeitar o 90 graus, que eu esqueci de mencionar antes, mas ele foi respeitado, tá? Nos dois casos, nessas duas configurações aqui. E agora o que eu faço? Eu deixo esse cateto aqui, ó, do triângulo retângulo pequeno fixo.
E eu faço, porque eu tenho liberdade, x's diferentes. Isso não é importante, o x. O que é importante é o k. Eu percebo que esse ângulo, que está apresentado em azul nessa figura, é diferente desse ângulo que está representado em vermelho. Portanto, eu acabei de provar que a 2 é insuficiente através de construções geométricas viáveis que respeitam o pré-statement e respeitam o statement 2. Isso é a garantia formal de que o segundo statement é insuficiente para responder de forma única a pergunta. Isso é a forma matematicamente correta de se fazer e a que traz, claro, segurança total, que a gente chama de blindagem no método, para os alunos que estão acostumados a proceder dessa maneira. Fábio, pois não. Você faz isso em todos os exercícios? Faço. Por quê? Porque você tem que conferir se você fez corretamente. Fábio, pois não. Você me recomenda que eu faça isso durante a prova? Claro que não. Você vai fazer isso durante a prova nos exercícios que a sua intuição lhe trouxer algum desconforto. Por quê? Porque o exercício intelectual desse tipo de recurso faz com que a sua intuição seja refinada, a sua maturidade modifica. Portanto, um exercício que um aluno forte meu acha que trivialmente bifurca, ele não precisa fazer no dia da prova. E claro que ele vai treinando essa capacidade de avaliar a maturidade dele frente à execução ou não das bifurcações no decorrer do curso, no decorrer dos simulados que compõem o preparatório. Tá bem? É isso. Como cada uma delas é insuficiente, agora a gente vai para as duas juntas. Percebam como eu não vou fazer contas. Vejam, juntando as informações dadas nessas figuras, ou seja, esse 2 e esse raiz de 3, a primeira coisa que eu argumento é que esse triângulo de baixo ele é único. Por quê? Porque ele é um triângulo do tipo 30, 60, 90, em que uma das medidas pré-estabelecidas é dada. No caso, o cateto grande. Eu sei que o cateto grande vale raiz de 3. No 30, 60, 90, sabendo uma medida de lado, nós sabemos todas. Portanto, eu sei todas as medidas desse triângulo. E por que isso é significativo? Porque uma vez que eu sei em particular quanto vale essa medida, e eu sei que essa vale 2, porque agora eu estou usando a 1 mais 2, eu sei quanto vale o cateto desse triângulo retângulo grande. E eu sei quanto vale o cateto pequeno aqui, né, visualmente. Portanto, eu tenho essa medida de cateto e eu tenho essa medida de cateto. Portanto, por Pitágoras, como eu mencionei aqui, eu tenho a hipotenusa grande. Portanto, se eu tenho a hipotenusa e eu tenho os dois catetos, a hipotenusa grande é feio, né? A hipotenusa é única, certo? Muito bem observado, desculpe, tem toda a razão. Se você tem aqui, boa, é isso aí, tem que provar que está prestando atenção. Meu orientador de doutorado sempre brincava quando ele me interrompia, dizendo, olha, Fábio, eu sei que você sabe o que você está falando, é só para provar que eu não estou dormindo. Tá? Ok. Como esse cateto é conhecido e esse cateto é conhecido, então a hipotenusa é conhecida, e como, portanto, os três lados são conhecidos, o triângulo retângulo é conhecido, e, portanto, esse ângulo em particular também é conhecido, e, portanto, se K mais 30 é conhecido, então K é conhecido. E quando eu digo conhecido, claro que eu quero dizer de maneira única, e com isso garante-se a unicidade do valor de K, cravando a resposta C. Ou seja, os dois statements juntos são suficientes para responder a pergunta, mas não em separado. Correto? Muito bem. Vamos a um próximo problema. Boa sorte.
esse daqui é um problema em relação ao qual eu tenho bastante carinho, né? Eu acho que fui bastante feliz na criação dele, porque foi um momento em que eu queria criar um exercício que explorasse frações mistas, né, que é um assunto considerado dos mais básicos, né? Na minha própria preparação é mencionado esse assunto e as propriedades já nas primeiras aulas, no curso fechado longo, já na primeira aula, que inclusive está no test drive, é o test drive, né, para quem tiver interesse. E a beleza desse exercício é mostrar como um aluno não precisa correr atrás dos assuntos mais sofisticados para ele se deparar com bons problemas no GMAT. Essa questão, como eu vou mostrar para vocês, ela é absolutamente GMAT-like. Ela é um desafio, na minha opinião, de fato, para um aluno de competência mediana. É um exercício que dá para ser resolvido muito rapidamente para um aluno já mais qualificado, ou mais qualificada, né? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui, eu tive alunas até hoje extraordinárias, tá? Realmente não tem nenhum machismo no meu discurso, pelo menos eu espero que ninguém veja dessa maneira. Tá? Inclusive, até eu vou fazer um comentário público aqui, eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem de felicitação para a professora Luciana Chamy, uma colega minha da velha guarda, uma professora séria, competente, que tem uma história muito bonita também, de muito sucesso com os alunos dela. Então, ela é um ótimo exemplo, né, de uma pessoa do sexo. Eu ia brincar, não posso falar do sexo frágil. Eu estou brincando. Ela é um excelente exemplo de uma profissional do sexo feminino. Não, meninas, eu estou brincando, meninas. Vocês são ótimas, pelo amor de Deus. Né? Que faz um excelente trabalho de GMAT e honra com cuidado e competência e sensibilidade, né, as mulheres. Né? A pergunta, claro, é 2A mais 3B menos 4C, que é uma forma que eu criei e que o examinador costuma fazer para esconder, né, o famoso picking numbers ou trials e etc., que às vezes o aluno tenta fazer para evitar tentar resolver o problema sem rotas de fuga. Né? Então, realmente me parece bastante difícil resolver esse exercício sem que você realmente o resolva. Né? Então, qual é a minha ideia? Primeiro, eu coloquei aqui, né, que realmente eu concebi o exercício para ele ser um desafio bacana, e de fato as estatísticas do GMAT Club mostram que não é dos exercícios que eu criei com menor índice de acerto, mas é um índice relativamente baixo. Tá? Ainda mais se você levar em conta que as pessoas que estão se colocando à prova no problema no GMAT Club já são diferenciadas, porque elas estão no GMAT Club, elas vão tentar fazer o exercício com tempo, em outras palavras, já é um espaço amostral bastante mais fino, né? Ok. Bom, o que eu vou fazer? Qual foi a minha ideia desse problema na criação e na resolução dele? Primeira coisa, o examinador fala que a gente tem números inteiros positivos, né? Essa é a notação do método, né? A, B e C são pelo menos 1 inteiros. Eu quero saber qual o valor dessa expressão e essa foi a igualdade fornecida. Então, o que eu argumento? Né? O que eu percebo? Eu percebo que como B é pelo menos 1 e C é positivo, então C mais 1 já é mais do que 1. Portanto, essa fração é positiva e acima de B. Essa expressão é maior que B. Portanto, como B é pelo menos 1 e isso é positivo, então tudo isso é maior que 1. E uma vez que isso é maior que 1, em números de sinais iguais, o maior, que é essa expressão, tem inverso menor. Portanto, o inverso dessa expressão é menor do que o inverso de 1, que é 1. Portanto, estamos com uma expressão aqui positiva e menor do que 1. Portanto, o que eu descobri? Eu descobri, e esse está relacionado com o foco, com o dado do problema, que essa expressão aqui, olha, é um número compreendido entre 0 e 1. Portanto, como A é inteiro, essa fração ela tem que ser quebrada como um número inteiro positivo mais um decimal entre 0 e 1. Portanto, vejam porque vale a pena fazer a quebra da fração mista. 66 é múltiplo de 11, mais 5, me dá 6 inteiros e 5 onzeavos. Porque essa fração está entre 0 e 1 e A é inteiro, isso me dá a garantia de que o inteiro precisa ser 6. E essa fração entre 0 e 1 precisa ser 5 onzeavos. É muito bonito, sem dúvida que é, né? Que bom que você gostou. Bom, uma vez que 5 onzeavos é isso,
B mais 1 sobre C mais 1 é o inverso, né? É o recíproco de 5/11. É 11/5. Exatamente o mesmo argumento, depois vocês façam sozinhos para praticar, vai me permitir concluir que B é 2 e que o decimal é 1/5. Isso é 1/5. Portanto, claro que o C precisa ser 4. Portanto, acabei de descobrir o A, o B e o C, e fazendo a substituição na expressão foco, temos o valor procurado. Sempre, pois é, né? Eu agradeço. Esse comentário, eu agradeço que depois que eu faço parece tudo simples. Bom, eu sou um cara experiente, né? E eu criei o exercício, né? Mas a beleza de fato desses argumentos é que para um aluno, uma aluna sensível, mostra que na verdade a solução é única, né? Não só porque só tem valores numéricos nas alternativas, mas porque os argumentos mostram que usando a igualdade dada e as hipóteses do problema, você está absolutamente blindado, blindada, e o exercício está absolutamente seguro. E percebam que são belos argumentos, mas absolutamente viáveis para uma pessoa que tem uma maturidade adequada e um conhecimento, por exemplo, de desigualdades, né, e de frações mistas. Tá bom? Realmente eu também concordo, é um exercício bem bacana, tanto é que eu tomei a liberdade de ser pouco humilde, né, quando eu introduzi o problema, dizendo que eu tinha muito orgulho de ter elaborado essa questão, porque ela realmente diferencia um aluno mais qualificado, né. O GMAT, por essência, é isso, né, a natureza adaptativa do exame faz com que, digamos, você não consiga se esconder, né. Ok. Um último problema para a gente fechar a sessão aberta de hoje. Opa, desculpem, eu fui ler, eu tenho que tomar cuidado na hora de administrar. Eu vou dar mais 1 minuto, tá, pessoal? Bom, desculpem aqui a imagem ruim, mas antes da gente começar a resolver o problema, só fazer um comentário sobre o que o Renan disse, que ele é um aluno de graduação. Vou repetir o que ele falou, porque o pessoal os meus alunos, né, talvez não estejam vendo também o YouTube, né? E que ele está estudando a prova para fazer processos de trainee, que ele gostou dos exercícios. Muito obrigado, Renan. Eu tenho bastante orgulho, de fato, de elaborá-los. E também que ele ainda não é capaz de fazer muitos deles, mas está começando a entendê-los. Veja, primeira coisa, os processos seletivos, em geral, têm sido também fonte, né, de
de potenciais alunos para o curso, porque as provas muitas vezes podem ser um pouco exigentes, né? Porque vocês são pessoas muitas vezes bem qualificadas e os examinadores, principalmente nas 3 grandes empresas de consultoria estratégica, né? Na McKinsey, na Bain e na BCG, né? Pelo menos essas eu tenho alunos, né, que se qualificaram e que são funcionários, etc. Vale a pena fazer o curso, a tua maturidade muitas vezes evolui e é um patrimônio para você, né? Como eu gosto de dizer, o GMAT ele é um alfabeto da matemática, né? A pessoa está bem alfabetizada, os elementos principais. E para as pessoas que, por exemplo, vão fazer MBA, eu já tive muito feedback do tipo, olha, Fábio, agora a gente está tendo coisas lá no MBA que você nem chegou a dar no teu curso, obviamente, mas com a maturidade que a gente adquire ou com os pré-requisitos, fica muito fácil de acompanhar. Então, por exemplo, lá você vai precisar usar um pouco o conceito de derivada, como, por exemplo, a inclinação da reta tangente a um determinado gráfico num determinado ponto. Como a gente trata aqui no curso de slope, né, de inclinação de retas com muito cuidado, a gente fala sobre equações de reta com muito cuidado e etc., claro que isso acaba ajudando o aluno também no MBA dele, né? Ou seja, é uma forma de tapar algumas lacunas de formação e de melhorar a formação, né? O GMAT ele é suficientemente malévolo para ele causar problemas para pessoas que às vezes se sentem qualificadas para lecionar. Tá? Então, ou seja, não é tão bobo e o fato de você estar estudando e gostando dos problemas, eu agradeço. E em relação a eles, a qualidade dos exercícios, eu brinco com os alunos dizendo que se fosse tão fácil elaborar problemas de alto nível, os meus colegas também elaborariam, né? Não é tão fácil, não. Isso exige, sim, não só uma capacidade de enxergar os conteúdos de uma forma diferenciada, mas também uma certa segurança conceitual, né, que te permite saber que você, digamos, está criando aquele exercício e você garante aquele enunciado e garante aquela solução, né? É uma certa tomada de responsabilidade que naturalmente as pessoas muitas vezes não têm porque é difícil, tá bom? Porque exige tempo, exige cuidado, exige experiência. Então, quando alguém como você faz um comentário dessa natureza, eu agradeço porque, às vezes, com todo respeito, a gente tem a sensação de que as pessoas estão insensíveis a isso, né? Ou seja, a maioria dos alunos não consegue mais perceber a diferença entre uma preparação e outra. E, sob o ponto de vista comercial, isso é uma tragédia, porque o aluno que acaba não escolhendo a minha preparação e escolhe a de algum colega, convenhamos, né? Ele resolveu fazer um investimento em outra pessoa. E por mais que eu torça para que os meus colegas também sobrevivam e ganhem o sustento deles, eu tenho que garantir o meu, né? E o que seria a minha propaganda, que seria a qualidade dos meus exercícios, dos meus simulados, etc., acaba não sendo uma propaganda se a pessoa não consegue perceber a diferença. Então eu agradeço por você ter essa sensibilidade. E agora sim, vamos à solução que eu sugiro. Primeira coisa, eu comento aqui, né, que é um exercício que teve um índice de acerto bem pequeno, né, o índice de dificuldade no GMAT Club de 95%, que eu acho que é o índice mais alto que eles oferecem lá. Eu nem acho que é uma questão que mereça tanta dificuldade, mas eu não vou discutir contra dados, né? É assim que é. E o que a gente precisa? A gente precisa avaliar 3 afirmações a respeito das condições impostas no problema. A gente tem aqui uma parábola, ou seja, o conjunto de pontos, os pares ordenados XY que satisfazem uma relação desse tipo estão sobre uma curva no plano que é uma parábola. Essa parábola a gente vê pelo dado do problema é uma parábola de concavidade positiva, ou seja, o coeficiente dominante é positivo, então eu sei que o A é positivo. Além disso, eu tenho certeza que o y-intercept, onde a curva cruza o eixo y, é num ponto de ordenada positiva, né? Porque se você calcular o f do zero, imaginando que o f do x é dado por essa expressão, você vai obviamente descobrir que dá c. Portanto, na verdade, o ponto que está na curva é o ponto 0c. Portanto, como o ponto 0c está aqui em cima, então eu sei, né, que o c é positivo. E, portanto, isso já é suficiente, por exemplo, para garantir que o a e o c são ambos positivos. E como é que eu vou tratar agora a discussão a respeito de B quadrado em relação a AC, ou em relação ao dobro de AC, né, que é o nosso segundo foco, né, segundo statement a ser avaliado nesse problema, né? Bom, eu vou explorar o conceito de tangência. Uma vez que eu sei que essa curva foi dita tangente ao eixo X, isso significa que ela tem a equação de segundo grau associada,
ela tem duas raízes iguais, né? Duas raízes reais e iguais. Portanto, eu vou impor que o delta dessa expressão aqui de segundo grau é nulo. E cuidado, eu fiz questão de colocar em negrito, porque esse coeficiente é 2b. O que normalmente é b, o b desse problema é 2b, correto? É uma brincadeira literal para, inclusive, incomodar alunos menos maturos, né? Menos maduros. Portanto, se você fizer a substituição aqui de b ao quadrado menos 4ac, colocando em evidência, etc., você descobre que a tangência garante que b ao quadrado precisa ser igual a ac. Só que a pergunta é em relação a 2ac. Então, o que eu noto? Eu noto que como b ao quadrado é ac, e eu sei porque a e c têm mesmos sinais, né? Eu descobri que ambos são positivos, eu sei que o ac é menor do que o dobro de ac. Porque o ac é um número positivo e todo número positivo é menor que o dobro dele. Se você quiser descobrir por que, é fácil. X é menor do que 2x, se somente se 2x menos x for positivo. Ou seja, se x for positivo. Tá? E é o caso, porque o x no caso é a vezes c, e a gente já viu que a e c são ambos positivos, né? Até mesmo validando o primeiro statement aqui. Né? Isso não é data sufficiency, mas tem statements, né? Ok. Portanto, acabamos de descobrir que b ao quadrado é menor do que o dobro de ac. Portanto, não é maior. Portanto, a pergunta é falsa na forma como ela foi colocada. E a mais desafiadora, que é a discussão a respeito desse quociente, na verdade, se você quiser pensar mais simples, é simplesmente saber se o b é negativo, né? Porque como esse quociente, eu quero saber se é negativo, e eu sei que o numerador é positivo, então me pergunto se o denominador é negativo. Eu aqui fiz uma coisinha elegante, né? Eu sabia que como b ao quadrado era ac, se eu dividir essa igualdade por b, eu sei que eu vou ter o ac sobre b para ser avaliado. O ac sobre b para ser avaliado é o próprio b. Então, na verdade, a pergunta é se b é negativo. E a resposta é sim, por exemplo, porque como o x do vértice, ou seja, dessa parábola, ele é positivo, isso foi dado pelo examinador, e ele é menos b sobre 2a, só que cuidado, porque aqui o b é 2b grande. Portanto, menos 2b grande sobre 2a dá menos b sobre a. E como a gente sabe que a é positivo, então, para que o quociente seja positivo, e ele é, o menos b precisa ser positivo, o oposto de b precisa ser positivo. Portanto, o b precisa ser negativo, e essa era a pergunta. Só para fechar a sessão aberta, eu peço desculpas aí que eu me excedi um pouco no horário. Eu vou dar dois argumentos para mostrar para vocês por que eu poderia, de fato, dividir por b dos dois lados dessa igualdade, ou seja, por que eu sei que b não é nulo. A resposta é porque se b fosse nulo, em particular o ac seria nulo, por causa dessa igualdade que foi obtida anteriormente. Mas se o ac é nulo em números reais, é porque ao menos um deles é zero. Mas isso não se dá, porque a gente já sabe que ambos não são nulos, né? O segundo argumento tudo isso conceitualmente é bastante importante, ainda que você pudesse, claro, resolver o problema sem ter todos esses cuidados, né? Mas o objetivo do exercício não é resolvê-lo, o objetivo do exercício é fortalecer, né, os alunos e dar oportunidade para os meus convidados de se certificarem de que eles estão estudando sozinhos ou com ajuda, né, de uma maneira que, na minha concepção, seja conceitualmente mais profunda, caso seja o objetivo deles, né? Bom, outra possibilidade para garantir por que o b não poderia ser nulo é porque como o y é dado por ax2 mais 2bx mais c, se o b fosse zero, o y seria dado por ax2 mais c. Mas se o y fosse ax2 mais c, perceba que para valores de x no eixo, no semi-eixo positivo e para os correspondentes no semi-eixo negativo, o que eu quero dizer é, para valores de mesmo módulo de x, o y seria igual. Isso garantiria que o eixo y seria um eixo de simetria, o que não se dá, porque o examinador falou, né, que a coordenada de tangência aqui do x, né, a abscissa do vértice, ela é positiva. Portanto, o y não é o eixo de simetria da parábola. Tá? Então, aqui estão dois argumentos diferentes, um mais elementar, um pouco mais refinado, para garantir para vocês que a minha divisão por b era lícita, era permitida, era legal, e com isso a gente encerra não esse problema apenas, mas também a Masterclass na versão aberta. Os meus alunos, por favor, na sala Zoom, aguardem.
Aos meus convidados eu queria agradecer a presença, em particular sua, Renan, pela gentileza em interagir aí comigo. Espero que você já tenha tido a oportunidade de fazer o test drive. Caso contrário, por favor, experimente. Independentemente de você, nesse momento ou no futuro, ter interesse em vir a ser meu aluno, eu acho que é uma experiência muito bacana. E também aproveito para convidar você e os demais que estão me assistindo, seja agora ou seja na versão gravada, posteriormente, a fazerem o GMAT Gladiator Challenge, que felizmente, mesmo tendo sido sábado, que é um dia ingrato, né, para fazer isso às 19 horas, tiveram acho que 13 alunos, a maioria deles que já tinham feito pelo menos um dos 2 primeiros, alguns já fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro, o que me deixa feliz, que mostra que as pessoas que estão experimentando acham que vale a pena continuar, né, fazer os próximos, e eu fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado para o pessoal que está no YouTube, vou tomar a liberdade de fechar a sala agora, e o pessoal do Zoom, por favor, me aguarda, tá bom? É isso, até a próxima terça-feira, pelo menos, ou antes, caso vocês interajam comigo no Test Drive ou no GMAT Gladiator Challenge na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Se cadastrem para receber mais informações através do métodofabioskulnik.com.br ou digitem simulado de GMAT no Google, né? E o meu nome, Fábio Skulnik. E, bom, estou à disposição. Muito obrigado e me permitam desligar. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado de coração, tá bom? É um prazer ter você aqui com a gente e espero poder contar com você nas próximas ocasiões. Obrigado pela interação. Às vezes eu confesso para você que eu fico um pouco angustiado porque eu não sou, né, da geração de vocês. Às vezes eu tenho medo de não conseguir me comunicar bem, tá? Ainda mais nessas novas mídias, né, que quando eu nasci, por exemplo, os computadores nem existiam, para você ter uma ideia, tá bom? É isso. Muito obrigado e agora sim eu me despeço de vocês. Até a próxima.